Seja muito bem-vindo ao nosso encontro de luz e reflexão. Aqui no Centro Espírita Perseverança, nos reunimos com um só propósito: fortalecer a fé, iluminar consciências e semear o amor. A doutrina dos Espíritos nos convida ao perdão, à caridade e à transformação interior. Hoje, mais uma vez, abrimos nosso coração para escutar, aprender e crescer juntos na jornada espiritual. Que a paz do Cristo esteja com você, agora e sempre. Boa noite. Boa noite. Se você está chegando hoje ao Perseverança, seja muito bem-vindo. Se você já vem aqui há um mês, há um ano, há 10 anos, sinta-se abraçado, sinta-se acolhido, porque uma das características dessa casa é exatamente o amor, o carinho e o envolvimento que ela propicia, não nosso, mas dos nossos queridos amigos e benfeitores espirituais. É por isso que o Tadeu fala desse calor, desse aquecimento que a gente sente aqui dentro, que é exatamente proporcionado por essa espiritualidade superior que nos assiste e nos ampara. Hoje, como não poderia deixar de ser, Dia dos Namorados, eu vou falar sobre pilares do relacionamento. E para mim começar a falar sobre esses pilares, preciso contar uma história que com certeza a grande maioria aqui já conhece. Então me perdoe se eu for um pouco repetitivo, mas vale a pena. Eu vou contar então a história do Zé Antônio e da Dona Mariazinha. Zé Antônio era um homem muito trabalhador, dedicado, bom amigo, aquela pessoa que você poderia confiar. Só que dentro de casa, ele era uma pessoa difícil. Porque as coisas tinham que ser do jeito, da forma e como ele colocava e dizia. Já a Dona Mariazinha era um doce de pessoa. Muito cedo se apaixonou pelo Zé Antônio e só depois ela foi perceber, como ele era tão controlador. Tentou aos poucos mudar, mas viu que não estava conseguindo. E assim ela foi se anulando e sofria muito por causa disso. Eles tinham um filho de 15 anos, o Claudinho. O Claudinho, dia sim, dia também, discutia com o pai. E falava: pai, você não pode ser assim, pai. Você quer controlar tudo, você quer mandar em tudo. Pai, eu não aguento mais, pai. E um dia, a discussão foi tão forte que ele virou para o pai e falou assim: sabe, pai, eu não vejo a hora de eu começar a trabalhar, sair desta casa, porque ninguém te aguenta mais, pai. Quando o Zé Antônio ouviu isso, ele ficou nervoso, irritado, olhou para a Mariazinha e falou: e você, não fala nada? Aí ela virou para ele e falou: de que adianta eu falar? Você vai me ouvir? Levantou e saiu da sala. Só naquele momento, aquele homem percebeu que a família dele estava em crise. Em crise. Ele não dormiu direito naquela noite. Ficou pensando. No dia seguinte, ele foi procurar pelo seu Ernesto, seu patrão e amigo desde a mocidade. E em poucas palavras explicou o que estava acontecendo. Aí o seu Ernesto falou: olha, sabe, Zé Antônio, eu posso te dar muitas dicas. Posso falar de alguns pilares sobre as relações. Mas as coisas só vão mudar se você mudar. Faz o seguinte, vamos conversar. E ficou a manhã inteira conversando
com o Zé Antônio. E mais, deu 10 dias de folga para ele viajar com a família. Sai daqui, leva eles para passear um pouco e comece a aplicar aquilo que eu te disse. O Zé Antônio, então, chegou à tarde na casa dele, chamou a esposa, chamou o filho e falou: vamos sair de férias. O que vocês querem fazer? A Mariazinha ouviu assim e falou: epa, aí tem coisa. Mas o filho falou: puxa, vamos para a praia. Faz tanto tempo que a gente não pega um sol, vamos para a praia. Aí ele começou a ligar, fez alguns contatos e alugou um apartamento em Long Beach. Não sei se vocês já ouviram falar Praia Grande. Eu sei que vocês não vão para lá. Pois é, acho que é Boca Grande, que é o nome do lugar. Não, é Boqueirão, isso, Boqueirão. E foi então para o Boqueirão com a família. E, claro, se prepararam, levaram tudo. E aí, no dia seguinte, já estando lá, começa aquele ritual que eu acho tão curioso. Vê se você conhece esse ritual. Pega a cadeira, pega o guarda-sol, pega o boné, pega a esteira, pega o isopor, pega o bronzeador, pega o filtro solar, pega a toalha, aí se pega aquilo. Aí saiu os 3, sabe? Tudo cheio de coisa, carregados, né? E foram procurar um pedacinho de areia para chamar de seu, né? Foram ali achar um cantinho, ali montaram o guarda-sol, esticaram as cadeiras, aquela esteira. Quando ele já estava se esticando para abrir e pegar uma lata gelada, a dona Mariazinha fala: puxa, fazia tanto tempo que a gente não vinha aqui na praia, vamos andar um pouco na orla? Ele já ia soltar aquela famosa frase: me deixe em paz que eu não aguento mais. Mas de quem que ele lembrou? Do Ernesto. Lembrou do Ernesto, das coisas que o Ernesto havia dito para ele, e falou: claro, vamos dar uma volta. E começaram a andar. E, principalmente, começaram a conversar, como há muito tempo eles não faziam. Quando ele estava voltando, ele percebeu que o Claudinho, estava jogando bola com os outros meninos. Aí ele parou, começava a aplaudir. O menino parecia que tinha 2 pés esquerdos, né? Jogava mal para chuchu. Mas era o filho, e ele tinha que incentivar. No dia seguinte, amanheceu, nublado, garoando, e aí alguém deu uma ideia. Vamos até o aquário da cidade? Eu nem sei se tem no Boqueirão aquário. Eu sei que tem no Guarujá, tem em Santos, né? Tem. Você está indo lá bastante, né, Tadeu? Eu também. Aí vamos então no aquário. Aí ele parou: mas que programa de índio? O que é isso? Eu nem sei o que é programa de índio, vocês sabem? Qual é a origem dessa... Quando ele ia soltar essa frase maravilhosa, ele lembrou de quem? Do Ernesto. Puxa, vamos lá então, vamos conhecer o aquário. Aí passaram um dia diferente. À noite, eles sentiram fome. E o Zé Antônio virou para a Mariazinha e falou: vamos sair, vamos comer uma pizza num restaurante aqui perto. Aí ela: espera só um pouquinho, uns 10 minutinhos para eu arrumar. 1 hora depois, sai a dona Mariazinha já pensando: vou ouvir um monte. Quando ela sai do quarto e ele a vê, ele solta essa pérola: nossa, como você está linda, Mariazinha. A mulher quase caiu para trás. Quase caiu para trás. E foram comer a sua pizza. Muito bem. Na manhã do dia seguinte, o Zé Antônio acorda, né? Houve um barulho estranho. O que está acontecendo? Vai até a cozinha, está lá a dona Mariazinha chorando copiosamente. Aí ele: o que está acontecendo, Mariazinha? Ela aponta assim para ele: me fala, me conta.
O que é que você sabe que eu não sei? Ele, como assim, Mariazinha? Eu fiz uns exames no início do mês, pedi para você pegar os resultados, eu vou morrer, né? Por isso que você está me tratando bem, eu vou morrer. E chorava. Aí ele se compadeceu, envolveu-a num abraço e falou, não, Mariazinha, você está muito bem de saúde. Quem estava morto para a vida era eu. E estou começando a despertar novamente. Essa história, ela é, claro, ficção, mas ela serve para demonstrar a realidade de muitos casais. Né? Uma realidade difícil, onde faltam algumas coisas que vai desgastando, vai se tornando, de vez aquele clima acolhedor, um clima difícil. Porque é importante a gente falar, então, sobre os conselhos que o Ernesto deu, os pilares. São 4. O primeiro pilar é exatamente o pilar do respeito. Respeito da verdade. É você tratar o outro como você gostaria de ser tratado. Porque o que acontece, gente, é o seguinte: quando você, vamos assim dizer, se encanta com alguém, que você quer conquistar alguém, você procura mostrar o seu lado melhor. Você é gentil, está sempre sorrindo, você liga, você se lembra das datas. Sabe aquelas datas? Então, você se lembra daquelas datas. E você, então, procura passar o que tem de melhor. A sua melhor fotografia. Você está sempre cheiroso, você está sempre pronto. E por quê? Porque você fez daquela pessoa a sua prioridade. A sua prioridade. E quando você faz de alguém a sua prioridade, é uma coisa um pouco complicada. Porque a gente muitas vezes não percebe, né, olhando esse lado bom e positivo, alguns detalhes importantes. Essa pessoa tem defeitos, tem vícios. Como é que essa pessoa lida com as dificuldades, com os problemas? Ela escuta você, ela ouve a tua opinião, ela compartilha com você as coisas. E é assim que muitas vezes, sem prestar a menor atenção nesses pequenos detalhes, que a gente embarca na grande aventura chamada casamento. Segundo a minha mãe, você só vai conhecer uma pessoa depois de comer 1 quilo de sal com ela. Ou seja, só quando você junta as escovas, as escovas de dente, você vai começar a perceber os detalhes que antes você não via. E é nessa hora também que a gente tem que lembrar que a gente não está com esse ou essa por acaso. Como assim, Anselmo? Onde está escrito isso? André Luiz, no livro Nosso Lar, fala exatamente sobre relações. O livro Nosso Lar, se vocês forem estudar a fundo, vocês vão ver que 10% do livro, ou seja, 5 capítulos, fala somente sobre família, sobre relações. Isso não é à toa. Então, o nosso primeiro pilar, respeito. O nosso segundo pilar chama-se harmonia, cumplicidade. E para explicar isso, eu vou lembrar de uma crônica do nosso querido poeta Rubem Alves, que ele chama de Relacionamentos Tênis ou Frescobol. Todo mundo aqui já assistiu uma partida de tênis, né? Onde cada um, né, daqueles que estão ali jogando procuram bater na bolinha com mais força, com mais velocidade, procurando provocar o erro do outro e assim vencer e derrotar o outro. Esse é um tipo de relação. Ou existe a relação frescobol,
Vocês sabem o que é frescobol? A geração mais atual acho que nunca brincou de frescobol. Frescobol é aquele famoso jogo daquelas raquetinhas de madeira e a bolinha de borracha, onde quem está ali jogando procura devolver a bolinha da forma mais perfeita, mais redonda possível. E é aquela constante troca. Vai, vem, vai e vem. E se um dos dois erra, ambos dão risada e começam tudo de novo. Troca, constante troca, onde os erros nos fazem aprender e não dissolver, e não destruir. Dentro dessas questões, eu gosto muito de uma frase que fala assim, que o amor, de verdade, é para almas generosas, mas, acima de tudo, corajosas. Como assim? Tem que ter coragem para amar? Tem. Porque todo santo dia você vai ter que renunciar a algumas coisas. Como Zé Antônio teve que aprender a renunciar em favor do bem do outro, em favor da harmonia do lar. Isso é primordial. E você tem que fazer isso com generosidade e não de cara feia. Isso eu chamo de estar juntos, de estamos juntos, de compartilhar. E já que estamos falando de compartilhar, vamos falar do terceiro pilar, que é o diálogo. Hoje em dia as pessoas estão falando menos. Anselmo, você não conhece a minha sogra, você não conhece... Mas a verdade é que as pessoas estão falando menos. Elas estão escrevendo muito, mas falando pouco. E o diálogo precisa ser cada vez mais incentivado e dar importância para o que o outro fala. Sabe a coisa mais complicada que existe? É você estar falando com alguém e a pessoa não tira o olho do celular. Se você está falando com a sua cara metade, aquela pessoa que você elegeu para estar do seu lado, fale olhando nos olhos dele ou dela. Procure se enxergar no olho dele ou dela. Porque daí você criou uma relação de empatia. Você está realmente dando importância. Porque quando você está falando alguma coisa, você provavelmente está expondo as suas necessidades, os seus medos, as suas incertezas, as suas alegrias. Nós precisamos compartilhar isso. Mas, principalmente, a gente precisa compartilhar sonhos, projetos. Quando você para de sonhar, quando um casal para de fazer planos, a coisa está complicada. Precisa do Ernesto ali. Precisa do Ernesto. Então, fale olhando nos olhos e não olhando no celular. E já que eu estou falando em falar, nunca deixe de usar as abençoadas e transformadoras palavrinhas mágicas. Mesmo que você já conviva com a sua esposa, com o seu marido, há 20, 30 anos. Lembrando, muito obrigado. Por favor, me desculpe, eu errei. Como você é importante para mim. E a principal de todas, eu te amo. Eu te amo. Quanto tempo faz que você não diz eu te amo para alguém que é importante? Não precisa nem ser a sua esposa, o seu marido, mas para o seu filho. Use mais deste recurso tão importante. E o meu último pilar é exatamente o pilar do carinho. Carinho que eu daí uso de uma frase da nossa querida Dona Guiomar, no livro Todo Dia com Você. Ela colocou uma frase ali que é muito... Você vê que é a alma da Dona Guiomar. Ela fala assim, um beijo, uma flor, um presente inesperado, por mais simples que seja, ou apenas um belo elogio,
fazem verdadeiros milagres. Não é a própria dona Guiomar? Então, carinho, gente. Se até os nossos bichinhos adoram carinho, se o bebê que está ali, que mal começou a vida, está sempre buscando aconchego, amor, quem dera aquela pessoa que a gente elegeu. Estava falando com o Tinho agora há pouco. Puxa, quem hoje em dia às vezes não precisa de colo? Todos nós às vezes precisamos de colo. Todos nós às vezes precisamos dar mais atenção e cuidar mais de quem está ao nosso lado. E tem um carinho hoje que está fazendo muito sucesso. Aí já tem gente até desviando o olhar. Que é o famoso carinho de dividir as tarefas. Lavar louça, varrer o chão, arrumar a cama. Como é importante esse carinho que a gente faz. E a minha última pedida, meu último pedido aqui, que o meu tempo já acabou, é: aprendam, meus queridos amigos, a fazer uma das coisas que eu mais prezo e acho bonito, que é exatamente andar de mão dada. Vocês estavam esperando esse final, não estavam? Porque eu falo isso sempre, independente do assunto. Porque um casal que está andando de mão dada está falando para o universo, está falando para Deus, está falando para todo mundo que você e ela, que você e ele estão no mesmo compasso, na mesma sintonia, na mesma direção. Não ela puxando você, nem você puxando ele, mas os dois estão juntos, lado a lado. E isso é muito forte, muito forte. Por isso que eu vou ficar de olho e ver quem que vai sair de mão dada hoje da nossa reunião. Obrigado pela paciência. Boa noite a todos. Então aproveitemos este clima agradável que nos foi criado pelo coração de nosso irmão, chamando-nos a atenção naquilo que o Evangelho diria sobre os domésticos da fé. A atenção voltada principalmente para aqueles que amamos, lembrando que a família, o primeiro milagre do Cristo foi feito numa festa de família, dando uma importância tremenda à união, àquela pequena sociedade onde se reúnem espíritos afins, ou espíritos que precisam dar-se com este amor, levando em consideração tudo o que ouvimos hoje. Então nós vamos buscar Jesus, nós vamos neste momento agradecer ao Senhor da vida. Há pouco orávamos, cada um de nós, na preparação, e as nossas primeiras palavras se coincidem. É obrigado, Senhor, por esta casa, por esse oásis amoroso, onde nós podemos vir uma ou mais vezes, reabastecer os nossos reservatórios íntimos, para usar esta energia nos momentos do dia a dia, nos momentos de enfrentamento e de dificuldades sem esmorecimento. Então, nesta hora, pedimos a Deus, o nosso Pai, juntando o nosso coração aqui presente, aos queridos irmãos que se encontram conectados pelo coração e ainda que distantes, aos queridos que estão hoje dirigindo seus carros no trabalho, conseguiram uma folguinha para poder se unir a nós nesses momentos de reunião nesta casa. E vamos juntos suplicar ao Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, que o céu se abra sobre nós, nós que aqui nos encontramos e onde se encontram os companheiros conectados com este momento do trabalho, e uma nesga de luz do seu amor possa ser direcionada individualmente a cada um, endereçada exatamente ao coração
preparada para atender aos aclamos de cada um. E que esta luz, Senhor, misericordiosa, que vem do teu grande coração, possa nesse instante trazer bênçãos de libertação de todo mal, de toda tristeza, de toda enfermidade, de toda insegurança, de todo medo, de tudo aquilo que não vem de Deus. Que por este mesmo caminho, Senhor, tua luz continue sendo enviada, desta vez para abastecer, como há pouco lembramos, os reservatórios do coração de cada um. Que essa luz nos toque agora, Senhor, causando um grande bem-estar, transmitindo bênçãos de força, de energia, de alegria, de saúde, de cura, de paz, de amor. E que esta força, Senhor, permaneça em nossos lares, expulsando para além dos limites de nossas casas aquilo que não nos pertence, reconstruindo os mourões espirituais que constituam um muro protetor, para que nenhum mal adentre ou tenha permissão de Deus de invadir a nossa morada. Que também, Senhor, esta luz forje uma cobertura espiritual, para que, Senhor, dentro do lar, dentro de nossa casa, impere o amor, a concórdia, a fraternidade, a compreensão, a união, a paz. Que o Senhor abençoe a todos, que o Senhor ilumine a todos nós, e que a tua paz, sobretudo, permaneça em nós agora e sempre. Que assim seja.